Saeg. Eu resido atualmente em Lisboa, Portugal, e por conta da pandemia eu tô aqui pelo Brasil por tempo indeterminado. Então, almejando muito que nós brasileiros sejamos autorizados a entrar nos Estados Unidos, porque esse vídeo de hoje é sobre as viagens para os Estados Unidos. E ou eu vou ter que fazer uma quarenteninha básica lá em Portugal, ou se eu for daqui para fazer uma viagem, a gente fica à mercê do governo americano. Apesar de tudo isso, apesar também da imigração ser bastante rígida para a entrada nos Estados Unidos, eu sou suspeitíssima porque eu adoro estar nos Estados Unidos e viajar pelos Estados Unidos. As pessoas que não conhecem tão bem, eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens dentro dos Estados Unidos, sejam elas num primeiro momento de avião, com um esquema um pouco mais turístico, depois 6 road trips grandes, de uma média 20 dias, 26 dias, 18 dias, enfim, e 2 cruzeiros ali, né, que um foi até a Jamaica e o outro nas ilhas ali, Bahamas e entre outras ilhas. Então, os Estados Unidos, para muita gente, tem se limita a Disney, outlets, ou Nova York, ou Las Vegas. É o que a gente ouve falar dos Estados Unidos para turismo, né? E na verdade, claro que eu gosto dos outlets, apesar de não ser muito consumista, mas lá é muito barato, a gente acaba comprando marcas boas por preços irrisórios, então vale a pena comprar, não pela marca, mas pela durabilidade da mercadoria. A Disney é a Disney, parques, para quem quer conhecer, é um sonho, é válido, acho muito interessante e bem gostoso de frequentar. Eu particularmente só o SeaWorld, apesar de ter ido visitar, hoje eu talvez não fosse mais, mas isso é uma posição pessoal, pelos animais, e não porque não é bonito, é maravilhoso, mas pensando nos animais, talvez hoje eu me resguardasse de visitar esse parque. Mas os demais são maravilhosos, atrações, o Busch Gardens, por exemplo, que é em Tampa, que nem todas as pessoas que vão para lá conhecer a Disney vão até o Busch Gardens, e para mim é um dos melhores em termos de animais diferentes e tal, que tem uma parte de zoológico muito interessante, e as montanhas russas, para quem gosta mesmo desse tipo de diversão, vale super dar um pulinho lá. Mas num primeiro momento eu fui, sim, minha filha mais nova estava morando lá, então eu nunca tinha ido aos Estados Unidos, e aí eu fiz Las Vegas, que era um sonho de consumo, que é maravilhoso, é surreal, né? Eu quis ir em todos os shows possíveis e imagináveis, então desde o Circo de Soleil, que quis ir em 2 espetáculos lá, David Copperfield, que o cara faz o carro desaparecer na sua frente, shows como Celine Dion, e outros ali no Caesar Palace, e entre outras coisas interessantes em nível de shows e atrações. Então dá para ir comprar naqueles pontos de venda, então você compra muito mais barato e ainda muitos espetáculos gratuitos. Acho que vale super a pena ir para entretenimento. Na verdade, é uma avenida principal que você entra e sai dos hotéis, mas um hotel mais legal que o outro, um cassino mais legal que o outro, além de estar ali pertinho do Grand Canyon, que pra mim, na primeira vez que eu fui eu não poderia ir para Las Vegas e não ir até o Grand Canyon. E na época, é interessante que o pessoal, você comprou um iPhone? Eu falei, não, mas eu fui no Grand Canyon. Mas como assim? Era uma grana, era o preço de um iPhone na época. Hoje é bem mais barato, com quase 200 e poucos dólares, você faz um passeio de helicóptero pelo Grand Canyon e do barquinho. Mas o meu, na época,
acho que foram $650, porque tinha ainda o ônibus que ia até lá, o almoço incluído, era um passeiozão, assim. Mas era um passeio caro pro nível dos hotéis que tem lá, porque o hotel em Las Vegas é barato, porque eles querem que as pessoas consumam do cassino, né? Gastem no cassino. Enfim, então eu fui para Vegas, aí eu fui para Nova York, que meu sonho também era conhecer o Central Park, mais do que qualquer coisa, mais do que a Times Square, mais do que a Quinta Avenida, mais do que Manhattan, mais do que qualquer coisa, e era passear pelo Central Park. Então fui para Nova York, depois de Nova York, Miami eu peguei um carro e fui para Orlando, vi alguns parques e não sei o que, fui lá para St. Petersburg, que é onde a minha filha estudava. Então essa foi minha primeira viagem e foi bem turística mesmo, bem para conhecer os pontos principais e tal. E aí depois eu fiz essas 6 viagens de carro que foram. Eu só preciso fazer agora a minha próxima, que eu quero fazer lá em Simão, lá de Maine, aí passar pela Dakota do Norte até Washington do outro lado e pronto. E depois repito N vezes, mas dos estados mesmo, tudo que eu queria conhecer já foi. E com gratas surpresas, porque eu fazia os meus roteiros e detalhe, eu não dormi em nenhum hotel, era sempre no carro. Por quê? Primeiro que otimiza a viagem, então assim, não é a viagem que eu fiz não é uma viagem para qualquer pessoa. Quem não consegue dormir no carro nem vai. Desse modo, né? Por quê? Porque uma viagem de 20 dias no ritmo que eu fiz é como se fosse uma viagem de 40. Por quê? Quando você entra num hotel, você faz check-in, você faz check-out, você fica lá, e aí se você pagou por 3 dias, você, na cidade que você foi, putz, em um dia você já fez tudo. Ou em alguma cidade que você foi, se programou para ficar um dia, você quer ficar 5. E de carro, não. De carro você entra, você sai o que você quer, para onde você quer, entra em qualquer buraco, e você vai conhecendo, escarafunchando tudo. Então, para mim, é o melhor modelo de viagem para conhecer. Os Estados Unidos é de carro. Se a gente falar de Europa, talvez não, porque combustível é mais caro, tudo é mais caro, mas nos Estados Unidos combustível é barato, aluguel de carro não é caro. Então a primeira vez eu fiz com um carro meu, as primeiras viagens, que era um Astrinha na época, que na verdade aqui no Brasil é o antigo Vectra, né? E lá chama Astra, que é aquele hatch. E depois eu aluguei uma caminhonete mesmo, uma 4x4 bem legal, que aí minhas filhas acompanharam numa viagem extensa, que é outro naipe, né? É diferente, mas o que eu fiz com a Astrinha também, ó, foi super bom. E eu vou falar de alguns lugares mais pitorescos, assim, dos Estados Unidos, que eu poderia ficar aqui até amanhã também falando, mas que eu acho que vale super a pena conhecer, porque os Estados Unidos tem muita natureza. O pessoal fala o quê? Muita área preservada, muitos parques, muitos canyons, dunas, assim, é um absurdo de natureza. Então, eu saí da Flórida, que já é maravilhosa por si só, parece que você tá de férias o ano inteiro, né? As férias do americano que vem lá de cima, é férias na Flórida, você vê filme que é exatamente o que retrata. E nós brasileiros, como a gente consome muito filme americano, todos os cenários que a gente vê no filme é o que você vivencia ali. Você fala, nossa, é real, né? Então é muito legal de ver, que você fala, parece que você tá no meio de um filme. Então a Flórida já é maravilhosa por si só, com suas praias paradisíacas e mar quentinho, enfim, que é cristalino, é bem legal. Uma viagem que eu fiz até Key West, eu parei uma vez de navio, tinha achado muito legal. E tem uma viagem que você vai por cima, né? São 7 horas numa estrada que você vê mar dos dois lados. Mar com 4, 5 tons de azul, 4, 5 tons de verde, dependendo do lugar que você vai, que você está naquele momento. Então são várias ilhas e afinal a última delas é Key West, que vale super a pena fazer essa viagem de carro assim, e é uma estrada que você vai no máximo 50 por hora, sinalizada, é para ir curtindo mesmo, então vale super a pena fazer. Aí subindo um pouquinho, alguns lugares que eu vou falar, então uma praia chamada em Savannah, né, na Geórgia,
Timbé, salvo engano o nome, mas é em Savana, que é uma praia que também é meio afastada. E eu achei legal, tem cadeiras de balanço na praia. Aí você olha, você quer um pouco mais agitado, tem um DJ numa estrutura bem legal e ao mesmo tempo que é bem rústica. Muito legal essa praia. Chicago, que é um lugar que eu acho sensacional de ir, porque é turístico e é tudo no miolinho, é fácil de você turistar, vale a pena conhecer. Michigan, que para surpresa de muita gente, eu visitei uma duna chamada Sleep Bears, que nas minhas fotos as pessoas falavam assim, nossa, você colocou a foto ao contrário, tá na vertical e era na horizontal, porque parece que é uma praia, mas não é uma duna 90 graus. Você olha, você tá aqui para tirar foto, ela tá aqui, ó, 90 graus em você. Eu nunca vi nada parecido. É muito interessante essa parte de Michigan, tem parques maravilhosos, vale super a pena ir. Eu vou passar por alguns lugares, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Um lugar que me deixou super surpresa foi Wisconsin, que eu não tinha nem me atentado, eu acabei ficando mais um tempo, mais do que eu esperava em Wisconsin, que eu achei linda. E aí eu vou falar de um destino que eu queria ir, que era um sonho de consumo, que era o Parque Yellowstone, aquele do Zé Colmeia, e acabei passando um aniversário meu lá. Eu cheguei no dia do meu aniversário. Então, para chegar lá, eu passei por Dakota do Sul, que é um lugar que eu aconselho total ir. Parques maravilhosos e assim, parques que dá até medo, porque tem parques na Dakota que são tão íngremes que aparece assim uma plaquinha por sua conta e risco. E aí, se você continuar, é problema seu. Mas que você passa entre pedras, é um carro para ir, outro para descer. É uma loucura, você tá no abismo, você tá dirigindo e é nada do outro lado. Isso em várias estradas no meio dos Estados Unidos, é assim que funciona. São abismos mesmo, são estradas cênicas que eles chamam. Não acontecem acidentes assim com tanta frequência porque a galera é cautelosa, né? Não é nenhum maluco, tal. Então devem acontecer acidentes, mas eu acho que muito poucos, porque a galera vai sabendo que é turística, é para passear, né? Ninguém vai ali bombando atrás do outro pro cara cair no precipício, né? Então são lugares assim, a Dakota do Sul vale super a pena de conhecer. E aí no caminho eu fui pro Yellowstone. Então é um parque gigantesco que, na verdade, a imagem que eu tinha na cabeça era a piscina, que é um arco-íris. E tem outras coisas que são os geysers, aqueles gases que de tempo em tempo, uma vez por dia, naquele determinado horário que tem a previsão ali para você já saber, e são milhares deles, eles saem um jato de gás, né? A água que sai ali da terra naquele momento. Então é um espetáculo. Então tem os geysers, tem essas piscinas coloridas que não tem explicação, tem os animais que você tá andando, aí daqui a pouco tem os búfalos, aí tem os alces, tem os ursos e todo mundo ali esperando, porque eles estão no habitat deles, então você que tem que ficar ali quietinho esperando e apreciando. E era o parque que eu queria conhecer. Então ele abrange 3 estados, né? Que você pode entrar por Wyoming, aí tem Idaho e Montana. Então eu acabei entrando por Wyoming, acabei indo por Idaho e saí em Montana, que é bem roots. Sabe aquela coisa dos cowboys? De usar aquelas calças acinturada da Wrangler na época, com aquele fivelão e aquela caminhonetona. É exatamente o que a gente vê nos filmes. Pra chegar lá, é engraçado porque você tem que ir realmente monitorando com baterias extras, tem todos uns critérios para poder sair se aventurando de carro por aí. Porque você tá ali e você tá numa estrada que é plantação de um lado, plantação do outro, o seu carrinho no meio. Nada atrás, nada na frente. Aí aparece assim no GPS, 300 milhas. Você vira à direita. 300 milhas são quase o dobro, 600 quilômetros, mais ou menos. E aí você fala assim, 600 aqui, como que eu vou?
Então eu abastecia o carro quando dava assim um pouquinho do tanque, 3/4 ou no máximo meio tanque eu já abastecia, onde tinha gasolina. Porque não dá para correr o risco de ficar sem gasolina no lugar daquele, né? E aí você vai. Aí você fala assim, não vai ter direito aqui nunca, porque é plantação. E aí, sabe o que dá impressão? Sabe aqueles filmes que sai um caminhão vermelho atrás da plantação e vem te seguindo? Igualzinho o filme. Aí parava naqueles salões e uma bomba de gasolina. Ainda no salão, tá vestido assim, salão com a plaquinha torta e você abre aquela portinha mesmo, tem aqueles 3, 4 caras no balcão. É cena de filme. E aí você sai meio que correndo assim, olhando para trás, fala, não, quem que vai me seguir agora? Então é muito interessante o cenário dessas viagens. O Parque Yellowstone, para mim, me deu a sensação de que eu tava num livro de história, de verdade, assim, o meu carro, em um dos momentos ali, da saída do parque, na verdade, que você olha, tá o teu carro e aquelas montanhas que uma encontra a outra, assim, de tons diferentes, verde, verde claro, verde escura, eu falei, meu, parece que eu tô num 3D. Coisa inexplicável, assim. O pôr do sol de Dakota do Sul e essa imagem que eu tenho da saída do Parque Yellowstone ficaram gravadas e vão ficar para sempre. Eu não falei nem pra cima ainda e já tá dando quase 20 minutos de vídeo. A parte de Rhode Island, que é a menor cidade, né, o menor estado dos Estados Unidos, que tem ilhas. Eu tinha uma amiga que morava lá, as ilhotas, né, a parte de New Hampshire, é um outro cenário completamente diferente, né? Parece que você tá num filme daqueles dos pinheiros, sabe, de Natal, enfim. E aí a parte toda da Califórnia, fazer a Rota 66. E a Califórnia, ela é um sonho de consumo para muita gente, mas para mim, no caso dos Estados Unidos, eu queria conhecer, mas não era o meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo era essa parte mais natural, do Colorado, de Utah, dos parques naturais que tem lá. Inclusive, uma dica, para quem não sabe, comprar um passe anual que custa $80 e você entra em todos os parques nacionais dos Estados Unidos inteiros, durante um ano inteiro. Então, por exemplo, um parque, o Yellowstone, custa $35, por carro. Você entra, 35. Aí você vai em Utah, tem 5 parques principais, fora os demais. Se você entrar em cada um deles, que alguns são 40, 45 e tal, 2 parques que você vá, já pagou o teu passe anual. E você pode entrar em todos os parques nacionais dos Estados Unidos durante um ano. Se você for fazer a viagem, ficar ali rodando, você entra o tempo todo. Então vale super a pena, né? Eu acho interessante falar, porque Colorado e com as estradas cênicas do Colorado e Utah, para quem gosta de canyons, parques com formações naturais, é um desbunde. Eu ficava assim, eu olhava e falava assim, não, esse aqui é o mais bonito. Aí eu ia no outro e falava, não, esse acho que é o mais bonito. Aí o outro falava, não, esse. Você fica sem saber. Para quem é admiradora da parte natural, é um prato cheio. Arizona, Phoenix, sabe aquela coisa de você ver o cactus e no desenho do Pica-Pau, aquele cactus de 3 negocinhos, você fala, ai, queria tanto ver um cactus daquele e tal. Tem cactus de tudo que é jeito e formato e tamanho, um lugar seco pra caramba, um calor. Aí você sobe um pouquinho, você tá em Flagstaff. E aí eu peguei neve. Eu tava 26 graus, peguei -4. Eu falava, gente, isso de um estado pro outro. Porque eu ia fazer de novo o Grand Canyon, que eu tava com as minhas filhas, elas não tinham conhecido. Então, tem paisagens maravilhosas. E você fica assim, extasiado mesmo, porque você vai do cactus pra neve, né? E aí a Califórnia, que eu achei super legal, que é o que a gente vê, né? Você tira lá a foto na placa de Hollywood, aí você vai
O que eu mais gostei da Califórnia foi San Diego e Santa Mônica, que pra mim é mais light, tem ali os leões marinhos, é muito mais a minha cara. É, Hollywood, Los Angeles, né? É, eu achei muito urbanoide, assim, né? São Francisco é muito legal, com aquelas ladeiras e tal, mas também é urbanoide, já tem plaquinha, cuidado com quebramento de vidro. Então, o lugar que você já fica assim, cuidado com quebramento de vidro, você fala, putz, que eu, né? Não vou ficar muito por aqui. Mas tem lugares sensacionais. Tem um lugar bem turístico, que é uma descida assim, em São Francisco, que você faz com o carro manobrando, que tem que fazer, é sensacional. Enfim, Califórnia, acho que vale a pena conhecer para quem tem o sonho de consumo, a Rota 66 é bem legal. E o Texas, que eu fui numa outra road trip, que o meu objetivo era o Texas, e eu fui para ver cowboy. Eu falei, eu preciso ver aquele movimento country, não sei o quê. E na verdade não. Engana-se quem pensa que vai chegar no Texas e vai ver nas grandes cidades, por exemplo. O que eu fiz no Texas? Eu cheguei por Houston, aí eu fui Austin, que pra mim é a melhor cidade, é a mais legal, assim, é onde tem mais americano, tá? Porque no Texas mesmo você vê muito mexicano e tal. Então, Austin é uma coisa mais diferentinha, assim. San Antonio, por exemplo, é uma cidade muito gostosinha, onde tudo gira em torno de um rio, que os passeios são lá, e os bares e tal, e o show da noite lá era sobre o México. Então, pra você ver como o povo é muito contemplado lá, né? Os mexicanos e tal, enfim. E aí, subindo, eu fui para Dallas, que eu precisava conhecer, que eu já tinha colocado no meu esquema, e eu passei pro Fort Worth. E aí, lá eu tive muita sorte, porque estava tendo um evento que não é muito comum, que era aquele dia, aquela época, que é super, super faroeste. Então, tinham as mulheres, os homens vestidos a caráter, mas eu falei, puxa, aqui que é assim... Não, é o evento. Mas é uma cidade tipo Nashville. Ai, não falei de Nashville. Que tem a parte dos rodeios, que eu também faço a minha ressalva. Eu gosto do clima country, da música country, das vestimentas, mas o rodeio em si, por causa dos animais, eu dou uma abolidinha. Eu fui, mas é uma coisa que eu não vou... que eu não pretendo repetir porque não me agradou. Enfim, mas é cultural, tudo bem, mas a mim não me traz nenhum benefício, nada de interessante. Mas Fort Worth é um caso à parte, montei no Buffalo e vamos que vamos, e é um lugar sensacional. Eu preciso falar de Nashville e de Memphis, porque Memphis é uma coisa do coração, onde eu fui para a mansão do Elvis Presley e aí eu tirei foto lá no portão de Graceland. Então, Memphis, pra mim, por conta do meu pai, tem um significado afetivo muito diferenciado. E Nashville, que adoro country music, eu precisava estar lá. Eu precisava ver aqueles bares que você só de passar, você já fica super afim de estar lá, porque a música é muito, muito, muito forte. Tudo lá é muito intenso, né? Nashville é Las Vegas da galera mais pra baixo, assim, sabe? Dali daquela região. Porque as despedidas de solteiro também são todas lá. Então você tá ali, você tá passando no meio da muvuca. É bem legal. E Nashville eu cheguei 2 vezes e é sensacional, eu voltaria total. Então, de Estados Unidos, eu tenho muita coisa para falar, mas eu acho que se puder fazer as viagens de carro por lá, é o que mais vale a pena. Se quiser fazer de trailer, né, que também é muito comum, vale a pena. Mas você tem que saber que cada lugar que para tem um estacionamento específico, não pode entrar com o trailer para passear nas cidades, então dá uma dificultada ali na logística. Mas carro, para mim, é o melhor custo-benefício para viajar pelos Estados Unidos.
tá bom? Então é isso dos Estados Unidos. Eu ficaria aqui até o ano que vem para falar. Por enquanto, o vídeo dos Estados Unidos fica por aqui. Podem ir até lá que vocês não vão se arrepender.